Olá, agora no Conexão Poder, a entrevista com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. E esta entrevista será conduzida por mim aqui do Conexão Poder e pelo jornalista Rafael de Souza, do G5 News de Goiás. Confira comigo. Governador, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui à nossa entrevista. É um prazer enorme receber. Desde já agradecemos a oportunidade de conversar um pouquinho para debater do Brasil, política e também segurança pública, que não pode faltar nesse nosso bate-papo. Eu só tenho a agradecer a você, Rafael, Ana Cristina, a todos os sites aí que estou tendo a oportunidade de falar, o G5 News, Conexão Poder e o Repórter MT. Sei que fala aí para milhões e milhões de pessoas. É uma oportunidade de nós conversarmos um pouco essa realidade dos nossos estados, mas também a realidade hoje em que passa o nosso país. Então, me coloco à inteira disposição de vocês e vamos lá para a nossa sabatina aí, amigo. Bom, governador, eu vou começar falando do início, porque o senhor já foi deputado federal, já foi senador, governador do estado, mas também já foi pré-candidato à presidência da República em 1989. Era uma outra realidade, o Brasil vivia um outro momento, mas eu gostaria de perguntar o que hoje o pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, tem a ver com aquele pré-candidato à presidência da República em 1989. Primeiro, eu diria a você que mantive minha coerência de vida. Aquele momento em que eu fui candidato a presidente da República, em 1989, poucas pessoas tinham a coragem de defender o produtor rural, a livre iniciativa, o direito à propriedade, Rafael. Ninguém tinha coragem de defender. Naquela época se propunha tirar a propriedade de todos no Brasil e transferir para o governo federal, fazer concessões, como se fosse um gesto de iniciativa do Estado e não da competência do cidadão. Era um momento onde o sentimento de socializar o Brasil, de comunizar o Brasil, era muito forte. Naquela época, me lembro bem, nós fundamos o movimento ruralista no país, chamado UDR, União Democrática Ruralista, para poder alavancar uma defesa do produtor rural, porque eles tentavam destruir a imagem do produtor rural e cada vez mais levar como se isso fosse uma propriedade do Estado e não de nós, produtores rurais. O que me preserva é que você vê que temos quase 40 anos, 38 anos, de quando eu disputei uma eleição para presidente da República. Tem 40 anos desde que nós fundamos o movimento ruralista em defesa da livre iniciativa. E hoje você vê o que deu certo no Brasil. O que deu certo no Brasil era exatamente o que eu defendia 40 anos atrás, que foi a agropecuária brasileira. Mas naquele momento, modéstia à parte, só tinha o Ronaldo Caiado e os produtores rurais que tinham coragem de caminhar conosco por esse Brasil afora, em Brasília, para ganharmos na Constituinte. E aí nós demos aquilo que foi a maior vitória que os produtores hoje têm, que foi conquistar, junto à Constituição de 88, a garantia ao direito à propriedade. Então, hoje as pessoas têm essa garantia que não teria se o texto original fosse aprovado. Mas, além disso, o que é que o Ronaldo Caiado preservou? Preservou-se a coerência de princípios. Você nunca me viu fazendo opção política por aquilo que era o momento político. Quantos não aderiram ao PT neste período de 40 anos, não é? Quantos votaram no PT? Então, você vê que o Ronaldo Caiado manteve essa posição firme, ali na defesa dos princípios da honestidade, da transparência. Você nunca viu o Ronaldo Caiado envolvido em negociata, corrupção, bandalheira. É uma vida na política. Então, você vê exatamente uma trajetória sempre respeitada,
tá certo? Com embate sempre dentro da Câmara dos Deputados, no Senado Federal, mas sempre com posições ali claras, com conteúdo, debatendo com conhecimento de causa cada um dos assuntos, chegando ao governo de Goiás. O governo do estado de Goiás é o governo mais bem avaliado do país, ou seja, é uma construção de um estado que era totalmente falido, interditado pelo Tesouro Nacional. Isso aqui é o que eu digo, era uma verdadeira Cinelândia dos bandidos aqui, tá certo? Era um sentimento de impunidade. Todas as pessoas aqui não tinham como transitar com carro a diesel em Goiás, eram mais de 11 mil caminhonetes roubadas ano, era a pessoa na propriedade rural também assaltada, era dentro da cidade, à luz do dia, assalto nas principais avenidas de Goiânia. Enfim, era um processo de corrupção, era desmando. Goiás aparecia na mídia nacional só com escândalos repetidos de propina, de corrupção na máquina do governo. Então, você vê que, de 2019 para cá, o estado de Goiás é um outro estado, é um estado que hoje respira desenvolvimento, é um estado que tem um caixa hoje de mais de 15 bilhões de reais, é um estado que tem segurança jurídica e segurança e equilíbrio fiscal para poder cumprir com seus compromissos. E hoje você vê a revolução que fizemos na educação no estado de Goiás, na segurança pública, ao mesmo tempo na saúde, regionalizando a saúde no interior do estado, levando hospitais de média e alta complexidade para o interior do estado de Goiás e, ao mesmo tempo, um programa, ou seja, programas sociais que fez com que nós revertêssemos aquele percentual de pessoas na pobreza e na extrema pobreza, incluindo essas pessoas na sua renda própria, ou seja, que diminuiu o número de Bolsa Família a condição de Bolsa Família, entende? Governador, o senhor começou falando sobre agricultura, né? Essa mudança da agricultura, né? Quando o senhor foi candidato a presidente e toda essa evolução. Como o senhor avalia a questão da política pública voltada para a agricultura no Brasil? Quais são os pontos positivos e quais ainda deixam a desejar? Bom, primeiro, Ana Cristina, você sabe que nós não temos nenhuma política de governo. As que nós tivemos até hoje, fomos nós que construímos no Congresso Nacional. Certo? Se você lembrar do tempo da securitização, onde o cidadão contratava a compra de um trator, no final ele devia 10 tratores. Certo? Do PESA, ali depois que nós avançamos no Modern Frota, depois que nós avançamos na parte da transgenia, né, que foram outros embates maiores, nós avançamos na parte do Código Florestal Brasileiro, enfim. Então, esses avanços, eles foram obtidos dentro também de um trabalho da frente parlamentar. Mas existem pontos que são vitais para nós. Posso dizer a você, por exemplo, a carência que tem o Mato Grosso, que é o estado que é hoje... atingiu hoje um nível de produção agropecuária hoje, que nós não teremos outro para acompanhar o Mato Grosso. Ou seja, o Mato Grosso hoje deve extrapolar 120 milhões de toneladas de grãos, certo? É um estado que tem um potencial, até porque territorialmente também é maior do que nós. Mas vamos lá, o que é a carência nossa hoje? Primeiro, nós temos uma política que sempre foi a luta nossa por 5 anos, de um plano agrícola que você não fique apenas vinculado a um ano, mas sim aquilo que se deseja em qualquer país hoje que não tem a safra do Brasil, como são os países na Europa, como é os Estados Unidos. Você tem um plano agrícola de 5 anos, você tem uma projeção para os próximos 5 anos. O segundo ponto, este sim, é exatamente a nossa seguro rural. Desde que eu era governador, desde que eu era deputado federal, essa luta nossa. Nós aprovávamos no
no orçamento o valor para o seguro agrícola e no momento que o governo colocava o orçamento em prática, eles contingenciavam, quer dizer, bloqueavam aquela verba, excluía aquela verba de poder ser repassada ao produtor. E o terceiro ponto, que é extremamente vulnerável a nós, aí do Centro-Oeste, incluiria todos nós, tá certo? Todos os estados que compõem o Centro-Oeste brasileiro, é a falta de logística, de infraestrutura. Você vê que tem uma rodovia, agora há pouco eu estava falando com o Mauro Mendes, que ele foi obrigado a tirar do governo federal e passar para o Mato Grosso para vocês mesmos fazerem ali a viabilização dessa rodovia, que é uma radial federal. Ou seja, nós não temos hoje a infraestrutura de ferrovias hoje nos nossos estados, tá certo? Começa-se, Goiás tem uma ferrovia norte-sul, tá certo? Em que tem agora uma expansão que vai da ferrovia da integração do Centro-Oeste até o Mato Grosso. Mas isso tudo é muito lento e sem menor celeridade por parte do governo federal e também com a burocracia, que passa a ser sempre uma desculpa para não avançar nas obras nossas, nos nossos estados. Então, você não tem uma política hoje de armazenamento também nas propriedades rurais. Propriedades hoje, no Mato Grosso e em Goiás, são propriedades de produção de volume altíssimo, que se tivesse uma linha de crédito também teria ali os seus sacadores, a estocagem desse produto, não é? Então, são essas as carências imediatas, além de uma falta de crédito com taxa de juros exorbitantes que nós estamos vivendo nos dias de hoje, aonde no final, tá certo, de você contratar um crédito agrícola aí, ele vai num patamar, dependendo do nível do produtor rural, e muitos deles aí chegando a quase 20% ao ano. Então, é algo que limita a capacidade e aumenta o risco do produtor. Então, eu diria a você que ainda tem muito para poder atender uma classe, que vocês devem ter visto, o primeiro trimestre agora, fechando a economia do Brasil, o único setor que sustentou o acréscimo aí do PIB brasileiro foi exatamente a agropecuária, com mais de 12% de aumento. Então, isso deu um aumento no PIB do país de mais de 1,5%. Governador, a gente está falando do campo e não poderia deixar de falar sobre o MST, as invasões de terra. O senhor fez um trabalho em Goiás onde não há invasões de terra mais desde que o senhor começou a governar. Só que no Brasil é muito mais complexo você conseguir controlar isso num estado como o Brasil, muito grande. Como o senhor pretende fazer isso caso seja eleito presidente, por exemplo? E, governador, já que o poder de polícia é dos estados. E só acrescentando o que o Rafa disse, aqui em Mato Grosso, por exemplo, o comandante da Polícia Militar no estado comentou que as facções estariam também invadindo territórios para domínio. Então, tem aí várias invasões vindas de frentes diferentes. Bom, sem dúvida alguma, você há de convir que este assunto, Goiás e Mato Grosso, e também alguns estados que estão tomando medidas mais enérgicas, tá certo? O setor de inteligência das nossas polícias conseguem identificar, e com isso nós temos o tratamento preventivo, Rafael, e nós conseguimos fazer com que antes que a pessoa queira se instalar em alguma pretensão de promover uma invasão, a polícia já chega no sentido de realmente impedi-los de poder ocupar qualquer propriedade. E também, no estado de Goiás, nós aprovamos uma lei aqui para que as pessoas que muitas vezes tentam agredir o direito de propriedade, fazendo instalações de acampamentos nas rodovias ali, que são áreas de propriedade do Estado, para ficar ali tumultuando, criando um verdadeiro processo
de inquietação à propriedade, matando animais, cortando cerca de arame, enfim, esse distúrbio que eles realmente sabem promover dentro daquela cultura do PT de realmente querer desestabilizar a propriedade rural, querer invadir o que está pronto, na verdade. Trabalhar mesmo eles não querem, mas invadir o que está pronto, aí são professores catedráticos nisso. Então, com esta lei, tá certo? Nós, além de retirarmos as pessoas aqui em Goiás, essas pessoas que são os líderes, eles são encaminhados à delegacia de polícia e aí também já tem uma pena para eles cumprirem. Então, nós já criminalizamos também essas ocupações laterais de propriedades rurais. Nós não tivemos mais invasão de propriedade, porque a eficiência da polícia ela tem sido capaz de poder antecipar o fato. Você me diz aí, Ana Cristina, que tem também uma outra modalidade, que a PM aí do Mato Grosso, que é extremamente eficiente e que nós temos, não sei se vocês sabem, nós temos aqui um convênio entre as polícias de Goiás e a polícia do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, que nós não precisamos pedir autorização. Tanto vocês podem entrar em Goiás, como eu posso entrar no Mato Grosso, para que haja essa integração das nossas polícias, tá certo? Vide o acontecimento que teve numa cidade no interior do Mato Grosso, do Novo Cangaço, onde todas as nossas forças se uniram para poder combater esse tipo de crime que ocorreu aí. Essa integração, ela existe, tá certo? E naquele momento era até o coronel, que hoje é deputado federal, o coronel Assis, que comandava aí, tá certo? Junto com o governador Mauro Mendes, e que nós agimos de forma conjunta. Isso dando a nós essa capacidade de poder ter aí uma maior rigidez para que as pessoas sintam segurança no campo. Vocês têm uma área de limite muito grande, tá aí, que realmente expõe o Mato Grosso a essa fragilidade no sentido de fronteira seca abrindo aí para que a Bolívia realmente com volume de droga que aí é produzida realmente venha transitar nos nossos estados. E é nessa aí a grande carência do governo federal, que ao invés de fazer um sistema único de segurança pública, que deveria ser um sistema integrado de segurança pública, ao invés dele cuidar das fronteiras, que é responsabilidade do governo federal, não é responsabilidade dos estados, tá certo? Que ele se omite e realmente não propõe nada nessa emenda à Constituição. Essa emenda que eu estive lá na última quarta-feira debatendo na Câmara dos Deputados, isso é uma farsa, uma verdadeira farsa montada para poder, ao invés de se ocuparem daquilo que o Mato Grosso precisa, olha, o governo federal, sua responsabilidade é essa, vem aqui, ó, venha tratar desse limite meu aqui com a Bolívia, fronteira seca aqui, ó, que não tem condições de ficar como está e depois jogando a culpa e toda a criminalidade para que a Polícia Militar de Mato Grosso e a Polícia Civil tenham que contê-los. Então, isso aí que era uma política pública. Eles querem só uma coisa agora com a PEC deles, criar uma norma em Brasília, mas quem tem que pagar o policial militar é o governador Mauro Mendes, é o governador Ronaldo Caiado, cada governador, e ele quer dar ordem lá de Brasília para saber como é que as coisas devem acontecer. Então, eu vejo que eu acredito que nós vamos ter a chance de derrotar essa emenda constitucional dele na proposta como está e fazer aquilo que eu tenho proposto, ou seja, que o governo se ocupe do que ele tem responsabilidade e sim responda à população sobre essas fragilidades que nós estamos tendo por omissão. Veja bem, eu não falei só omissão, eu falei complacência e conivência com o crime organizado no país. É mais grave.
Nunca se viu o maior crescimento das facções no país depois que o PT tomou o poder, ou seja, ocupou o poder no Brasil. Então, esta é a realidade triste para nós, que a população hoje, no Brasil todo, o que ela clama é por combate à violência e à criminalidade. Governador, o senhor tocou em facções e o governo federal recusou a tipificar as facções como terroristas recentemente. Eu gostaria de ouvir a avaliação do senhor nesse sentido e, se o senhor fosse o presidente nesse momento, o senhor tipificaria as facções como terroristas? Primeiro é importante que seja dito, Rafael, o que é, quando é que você define como terrorismo? Você define como terrorismo quando um grupo se atenta contra as normas constitucionais e, ao mesmo tempo, daquilo que é a soberania do país. Entende? Quer dizer, as Farc são terroristas. A Brigada Vermelha, na Itália, ela também. Certo? Então, quando você traz para o Brasil, eu lhe pergunto, as áreas ocupadas pelo PCC e pelo Comando Vermelho, tem estados que eles dominam mais da metade do território do estado. Ou seja, ele está agredindo a Constituição brasileira, ele está ocupando aquilo que é a soberania do estado, tá certo? É norma pétrea da Constituição brasileira, e ele está ali fazendo a função, ou seja, dizendo, olha, o Estado Democrático de Direito está sendo substituído pelo Estado do crime. Quem manda aqui é o Estado do crime. A Amazônia é 100% ocupada pelo Comando Vermelho e pelo PCC. A Bahia, Rio Grande do Norte, o Ceará, parte do Rio de Janeiro, de outros estados, ocupados pela criminalidade. Então, isso aí, ora, se alguém sobrepõe as normas constitucionais e, ao mesmo tempo, comanda o território que ele é de propriedade, ou seja, que ele é território do Estado brasileiro, isso aí é uma prática terrorista. Essa é uma prática que agride as normas constitucionais. Por isso que eu falo que o governo federal ele não toma nenhuma atitude nesse sentido pela parte de complacência dele com todos esses movimentos no Brasil. Isso em qualquer outro lugar do mundo, tá certo? Já teria sido incluído numa legislação de terroristas há muito mais tempo. E é lógico, se eu chegar ao governo federal, eu rapidamente, e esse é o sentimento também do Congresso Nacional, é que haja essa mudança e que hajam regras mais rígidas para combater pessoas que acham que podem invadir hoje a economia de mercado. Você está vendo aí, eles estão ocupando hoje da área imobiliária, de combustíveis, de postos, de usinas, combustível do lixo. Governador, eles estariam ocupando também os poderes? Isso aí nós sabemos, Ana Cristina, isso aí não tem nenhum poder que já não tenha a presença dele. Todos hoje, todos. Isso aí já está muito bem distribuído hoje em todos os poderes. Não tem nenhum que esteja mais isento. Isso está ficando cada vez mais proeminente. E isso levando amanhã o Brasil. Veja bem, se nós tivéssemos mais um período alongado do PT no governo do país, é lógico que nós chegaríamos no momento que eles querem se assemelhar muito ao processo instalado na Venezuela. Isso é sem dúvida alguma, né? A Venezuela foi ocupada exatamente por esse avanço do narcotráfico, mas aquilo que eles chamam de coletivos, que são aqueles milicianos cubanos que ocuparam ali. Hoje
amedrontam toda a população venezuelana. É exatamente o sentimento do PT em relação ao Brasil. Eles querem, de toda forma, fazer um Estado único, unitário, ou seja, eles querem cada vez mais diminuir o poder dos estados e concentrar cada vez mais poder na União. Essa é a meta que nós estamos vendo aí, que está em marcha batida e que nós estamos, se Deus quiser, temos tudo para interromper e derrotá-los no processo eleitoral de 2026. E nesse processo eleitoral, governador, qual seria uma composição viável? Porque a União, ele é um partido aqui, por exemplo, Mato Grosso, de centro, e possivelmente aqui no nosso cenário nós teremos o candidato de esquerda, candidato de direita, e aí essa composição, temos aí movimentos de que o senhor também teria esse apoio da direita, mas nesse cenário nacional, da direita que eu digo, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, mas aí nesse cenário nacional, qual seria a composição ideal? O senhor já visualiza, lógico, os diálogos já começaram para esse êxito? Eu até emendo, inclusive, com a fala do Bolsonaro em relação a uma chapa ideal, que seria Tarcísio e Caiado, Caiado e Tarcísio. O que o senhor acha disso? Veja, eu tenho alguns anos de vida na política, né, Rafael? Então um pouquinho, né, governador? Eu sou um homem pragmático, eu não fico na tese do achismo. Eu acho que o que se coloca pode ser isso, pode ser aquilo. Neste momento, cada um tem que fazer a sua tarefa de casa. Você não pode ficar esperando uma convenção no mês de julho de 2026 para você tomar uma iniciativa e depois a eleição é no dia 4 de outubro. Como é que você vai fazer uma campanha de 40 dias? Tá? Então, o sentimento é de nós respeitarmos aqueles que têm suas pretensões. Olha, se a pretensão do Ratinho ser candidato, que se coloque, do Zema, tá certo? Amanhã, se for essa pretensão do Tarcísio, já é a minha, que eu já lancei minha pré-candidatura desde o dia 4 de abril, lá em Salvador, cada um coloca seus nomes. Seu nome, vamos caminhar para o Brasil. Agora, no segundo turno, você tem uma composição. Você faz um acordo com aquele que chegará lá. Esse será o movimento de convergência que você tem. Agora, se você colocar um candidato único no primeiro turno, para enfrentar o Lula com a máquina de governo que ele tem, com as medidas irresponsáveis que está tomando, tá certo? É lógico que ele tem muito mais capacidade, já que não tem nenhum candidato, tá certo? Hoje que tem a mesma capilaridade do Bolsonaro, certo? Então, todos nós temos que trabalhar muito para sermos conhecidos no Brasil, para dizer, olha, se você for conhecido, você realmente está angariando o apoio das pessoas ou não? Porque não é apenas você lançar um candidato. Você tem que saber se o candidato tem pegada, ele tem coragem para assumir. Conhecer a história, né? Para dizer se ele tem capacidade realmente, o que ele fala, ele vai praticar. Tá certo? Se ele vai ter coragem de combater o crime no Brasil, se ele vai ter coragem de fazer as reformas necessárias para o Brasil poder crescer, poder fazer uma reforma administrativa, poder dar viabilidade para que os jovens empreendedores tenham perspectiva no Brasil, fazer com que se implante o presidencialismo no Brasil e não fique essa desordem institucional que está hoje. Você não sabe se quem manda é a Câmara ou o Senado, só que o presidente não manda nada, certo? É um governo que já esgotou o seu prazo de validade, essa é a verdade. Ele está mais preocupado em viajar, mas não tem comando de nada sobre o país. Só para você ter uma ideia, em apenas 2 anos e meio, ele já aumentou a carga tributária e já criou tributos em 25 vezes. Agora há pouco o IOF. Então, é um governo que não tem um plano de governo. Qual é o plano de governo do governo atual? Nenhum. Ele prometeu 3 obras aqui, para mim comprometeu aí para o Mauro Mendes também. Não fez nenhuma. Onde é que elas estão? Nunca. Estão na nuvem. Entendeu? Elas estão na nuvem. Nunca chegaram em Goiás. Nunca chegaram no Mato Grosso. Então, essa situação, Rafael, que nós precisamos de saber que não é apenas eleger um presidente da República. Tá certo?
é você saber se este presidente ele terá condições morais e terá coragem pessoal para poder mudar a prática política no país e combater a criminalidade e trazer a paz, como nós trouxemos em Goiás, e o Estado cresceu num todo e hoje é o Estado mais bem avaliado do Brasil. É exatamente isso. É que o brasileiro quer. Agora, de discurso, falar uma coisa, falar outra. Aí, eu não estou caminhando no Brasil para falar, estou dizendo o seguinte, olha, o que eu estou dizendo aqui, eu fiz no meu estado. Está ali, você quer ir lá ver? Vai lá ver. Você quer ver o que eu fiz na educação? Está lá. Quer ver o que eu estou fazendo hoje na segurança? Está lá. Quer ver o que eu estou fazendo na saúde, programa social, rodovias, enfim, infraestrutura? Vai lá, que eu tenho para te mostrar o que eu estou falando aqui. O que falta no Brasil é comando. Se é presidencialista, o sistema, ele não pode ser um presidente amorfo, um presidente totalmente desconectado da realidade da crise que o Brasil vive. Ana. Governador, eu já posso encaminhando as perguntas, né? Porque eu fico só um pouco preocupada com o tempo do senhor. Nós estamos chegando no final já, então vamos dar uma aceleradinha aqui. Tá, o senhor apresenta nas suas redes sociais diversas obras entregues. Recentemente, o senhor também trouxe a questão da inteligência artificial e trouxe muitos pioneirismos aí de Goiás. Entre eles, qual o senhor destacaria? Assim, o Estado é pioneiro, ele está sendo diferenciado nesse aspecto. São vários, mas que o senhor poderia aqui nos trazer, que poderia ser exemplo e implementado em todo o país, considerando as diferenças sociais, culturais que nós temos no Brasil. Veja, primeiro, este assunto não é apenas uma lei. Desde que eu cheguei ao governo, nós estruturamos o Estado. Você sabe, Goiás foi o primeiro Estado a ter um curso de inteligência artificial na faculdade. Então, nós somos o primeiro Estado a formar pessoas na área de inteligência artificial. Junto a isso, no ano de 2019 ainda, nós criamos um centro de excelência em inteligência artificial. Então, esse centro já trabalha com esses dados e aí construímos também um hub digital que já funciona em Goiás, tá certo? E junto com o CEA, que é o Centro de Excelência e Inteligência, junto à faculdade. Então, nós temos tudo isso, tá certo? Junto com a Campus Party, que todos os anos fez aqui as suas ações junto a todos os pesquisadores, jovens, enfim, todo o pessoal da parte de TI, enfim. Então, já tem esse processo sendo levado adiante até agora. Bom, quando chegou agora, o que é que nós vimos? Nós vimos, Ana Cristina, que o Brasil não conseguiu, até hoje, produzir uma legislação que pudesse ser um marco regulatório da inteligência artificial. Pelo contrário, ele vem com um projeto de lei, que é um projeto de lei que é uma meia-cópia da legislação europeia, que é uma legislação retrógrada, que realmente não avança em nada, desprezando a legislação americana, a legislação asiática, onde eles aqui tentam, a legislação brasileira, ela caminha para o lado seguinte, de cada vez mais criar dificuldades ou tentar criminalizar. Se você evolui amanhã uma plataforma sua, se amanhã essa plataforma teve, tá certo, um uso indevido dela, ao invés da pessoa punir quem fez o uso indevido, ele quer punir você que foi autora do desenvolvimento daquela área específica, daquela plataforma com seus dados aí de inteligência artificial que você criou. Então, o que Goiás fez foi exatamente com a consulta pública, que já tem um ano, junto também com a Agência Nacional de Internet, tá certo? A fazer
com que nós, com esses dados todos coletados, trouxemos boas cabeças, ouvimos também bons exemplos, principalmente quando estivemos agora na Índia, e o Estado de Goiás tem uma lei, que é uma lei extremamente moderna, onde nós temos um modelo de inteligência artificial aberto e, ao mesmo tempo, cooperativo. Ao ser aberto, ele lança, tá certo? A sua plataforma, aí você vai desenvolvendo com ela. Eu não fecho ela não é propriedade do Estado. Eu dou oportunidade para outros irem. E, ao mesmo tempo, o nosso hub digital em Goiás tem uma estrutura enorme, tá certo? De computadores, para que os jovens também venham testar os seus startups aqui dentro e dar condições de desenvolver aquilo que eles dão conta de desenvolver. Então, você vê, o iFood, por exemplo, toda a tecnologia dele foi feita pela CEA e a inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás. Então, nós já estamos num processo avançado. O que nós não podemos é ter uma legislação que seja retrógrada. Eu estava nos Estados Unidos, tá certo? A Amazon, o vice-presidente da Amazon, tá certo? Pediu uma audiência no meu hotel para dizer o seguinte: olha, governador, com a legislação que o senhor tem hoje em Goiás, o interesse nosso é implantar e fazer investimento. Só que nos Estados Unidos nós já fizemos investimento de mais de 21 bilhões de dólares. Estamos fazendo no México, tá certo? Mas no Brasil nós temos limitação porque a legislação federal... Eu falei, olha, mas aí se você está lá em Goiás, você fique tranquilo, porque neste ponto nós temos o direito concorrente pela Constituição Federal e o senhor estará cobertado de tudo isso que está aqui na legislação. Além de motivarmos também, incluirmos na grade curricular dos nossos alunos a inteligência artificial, apresentarmos a ele que nós avançamos em biometano e que temos combustível, tá certo, renovável para manter o consumo de energia do data center e temos a condição de fornecer também água em abundância para que eles possam montar aqui as suas estruturas. Então, tudo isso, Ana Cristina, vai criando um sentimento que eu criei no Estado de Goiás, é de nós avançarmos, nossos jovens querem isso, querem ter essa oportunidade, quer ter do Estado ajudá-los e não querer dizer que inteligência artificial vai criar cada vez mais uma dificuldade ou ampliar o crime. Não, o crime vai ser tratado por nós dentro daquele crime que deve ser pela nossa inteligência da polícia, nossa capacidade de combatê-lo. Agora, nós não podemos retirar do jovem e dos pesquisadores essa capacidade de levar a inteligência artificial para aumentar a nossa produtividade, para aumentar a nossa condição de melhoria na saúde. Para você ter uma ideia, eu vou inaugurar aqui, já segunda-feira, daqui uma semana eu já vou receber o primeiro paciente, é um hospital que é o mais moderno do mundo. Por que é o mais moderno do mundo? Porque é a planta de um hospital americano, tá certo? Só que com aparelhagem mais atual do que essa, desse hospital dos Estados Unidos, que é um hospital para atender crianças com câncer, especificamente crianças, tá certo? Então, esse hospital, que eu inaugurarei ele segunda-feira, já começa a receber pacientes segunda-feira, esse hospital é o que existe de mais moderno, com a base muito grande em inteligência artificial, entende? Então, é isso que nós precisamos, inteligência artificial na agricultura. Nós vamos pulverizar uma área agrícola, não num todo, mas apenas a inteligência artificial identificando onde é que tem a praga e onde é que tem um plantio. Então, quer dizer, tudo isso é inteligência artificial. Então, se nós não avançarmos nisso, nós que já perdemos tudo em relação aos outros países, se perdermos essa oportunidade também, aí nós vamos ficar caudatários do mundo todo. Essa é a verdade. Bom, Ana, nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer o governador por esse período que esteve aqui com a gente. A gente tem muitos assuntos ainda para tratar, mas o tempo,
infelizmente é muito curta, e a agenda do governador também muito corrida. Mas agradeço e gostaria, governador, que o senhor deixasse uma mensagem para a população de Mato Grosso, mas também para toda a população brasileira. Para encerrar essa entrevista, o microfone fica aberto aí, se o senhor quiser falar mais alguma coisa que a gente não perguntou ou deixou de colocar em pauta aqui. Bom, em primeiro lugar, agradecer a você, Rafael, Ana Cristina, a todos que estão nos acompanhando aqui pelo G5 News, a Conexão Poder e também o site Repórter MT. É dizer que eu sou médico, sou cirurgião, tá certo? Eu aprendi na minha vida que não se faz nada de forma improvisada, nós precisamos de fazer o diagnóstico correto para que a gente atinja bons resultados na nossa gestão. Ora, hoje, o sentimento da população não é o que o governador Caiado está falando, é o que as pesquisas estão falando. Então, você analisa hoje a demanda maior, hoje ultrapassando mais de 50%, hoje em regiões do Brasil, chegando a mais de 80%, é que realmente o Estado se ocupe da segurança pública no país. Não é possível mais o cidadão viver sob a tutela hoje das facções e da criminalidade. Então, este é o ponto número 1. Como eu convivi com isso, posso dizer a todos que estão nos ouvindo, no momento em que nós trouxermos a paz, trouxermos o controle das áreas, o combate à criminalidade, vocês podem ter certeza. E, ao mesmo tempo, governando com honestidade, com transparência, aquilo que é a arrecadação de um país, rapidamente, esse Brasil muda o seu perfil, tá certo? Muda todo o estímulo do cidadão brasileiro, porque o cidadão precisa de confiar de que o governante está aplicando corretamente, está governando com seriedade, que ele tem espírito público, que ele tem coragem de poder enfrentar e não seja governante ficar lavando as mãos, de ficar adiando os problemas, mas que tem coragem de assumi-los para que realmente cheguemos a uma condição de desenvolvimento para todos os segmentos da nossa sociedade. E é exatamente assim que nós vamos dar maior renda per capita, maior riqueza em todo o nosso território brasileiro, sabendo aonde mais está com necessidade de atendimento para que nós possamos atender aquelas situações mais emergenciais e depois com políticas também públicas extensivas a todos os 202 milhões de brasileiros. É assim que eu acredito na vida. Ela não tem muitas dificuldades, só que todos sabem a tarefa de casa, só que poucos homens têm a coragem e a independência moral para aplicá-las. Essa é a grande verdade. E se nós não tivermos isso, 2026 não vai resolver aquilo que o brasileiro espera de nós, que são medidas necessárias para que realmente o Brasil volte a crescer e que a gente possa endireitar esse Brasil. É isso aí, Rafael. Muito obrigado, Ana Cristina. Muito obrigada, governador. Muito obrigada pela entrevista.